Oi, pessoal, dando continuidade ao assunto consorciação de hortaliças, nós vamos estudar agora a quarta e última parte referente a este assunto, onde nós vamos abordar vamos estudar os índices relacionados à habilidade competitiva da consorciação. Vejam, como forma de avaliação da interação existente dentro da consorciação, entre as espécies consorciadas, avaliam-se características relacionadas aos índices de habilidade competitiva entre os componentes do sistema consorciado, a saber, a agressividade ou índice de superação, a razão de competição ou taxa de competição e também a razão de compensação. Então vamos lá. A agressividade ou índice de superação ela mede a competição interespecífica, ou seja, entre espécies no consórcio por meio da relação entre os rendimentos das culturas. Então, esse índice foi proposto por McGraw-Hirt e Trembach em 1971. Estão aqui as fórmulas para o cálculo da agressividade, tanto da cultura principal em relação à cultura companheira, bem como a fórmula do índice de agressividade da cultura companheira em relação à cultura principal. Aqui está uma caracterização de cada um dos fatores, dos valores que são utilizados para o cálculo do índice de agressividade. Vocês podem parar o vídeo e dar uma estudada melhor nessas fórmulas, é interessante fazer isso. Mas eu vou continuar aqui, dizendo que esse índice ele indica o quanto uma cultura em sistema consorciado ela foi superior em produtividade à outra. Então vejam, quando A for igual a zero, ambas as culturas são igualmente competitivas. Quando o valor de A for diferente de zero, sendo a agressividade da cultura principal sobre a cultura companheira maior que zero, vai significar que a habilidade competitiva da cultura principal excede a da cultura companheira no consórcio, ou seja, a cultura principal é dominante sobre a cultura companheira. Agora, quando a agressividade da cultura companheira ela for maior do que zero, significa que a habilidade competitiva da cultura companheira ela vai exceder a da cultura principal no consórcio. Nesse caso, a cultura companheira ela será dominante. Então, sempre que uma cultura apresentar o sinal positivo, ela é considerada dominante, sendo que aquela que apresentar sinal negativo é dominada. Quanto maior for o valor numérico, maior será a diferença entre as espécies, no que se refere à capacidade competitiva. Então, nesse trabalho aqui, performance fisiológica e habilidade competitiva da couve de folha, consorciada com espécies ervas aromáticas, os pesquisadores avaliaram essa habilidade competitiva, avaliaram esse fator, a agressividade. Então vejam aqui, as culturas que foram consorciadas, foi a couve que foi considerada a cultura principal, a couve de folha, que foi consorciada com espécies aromáticas, coentro, cebolinha, salsa e manjericão. O mesmo exemplo utilizado na parte anterior, a terceira parte desse assunto. A gente vê aqui que a agressividade das culturas companheiras, elas sempre foram superiores à cultura da couve, que é a cultura principal. Então, esses valores aqui foram positivos, e aqui os valores negativos indicam o que a gente está dizendo com relação à agressividade. Com relação à razão de competição ou taxa de competição, ele é obtido a partir do índice de agressividade, de Willey Hall, 1980.
é calculado com base nas seguintes equações. Então, a razão de competição da cultura A, da cultura principal, e a razão de competição da cultura B, que é a cultura companheira. Vocês também podem parar o vídeo agora, dar uma estudada melhor nessas fórmulas, tá? A gente vai seguir aqui, ó. Esse índice indica o número de vezes em que uma espécie é mais competitiva que a outra, ou seja, apresenta maior habilidade para usar os recursos ambientais. Então, de uma forma geral, né, as culturas que são mais agressivas, a tendência é que elas apresentem uma razão de competição maior do que aquelas que apresentam um menor valor de agressividade. Então está aqui, ó, razão de competição menor que 1, existe um benefício positivo e a cultura pode crescer em associação. Razão de competição maior que 1, ocorre desvantagem para outra cultura, portanto, não se indica o seu cultivo em associação. Pegando a tabela, né, do artigo, né, daquele artigo que nós discutimos lá com relação à questão da agressividade, eles também avaliaram aí a razão de compensação, a razão de competição, desculpe. Então a gente vê aqui, né, que para a couve a razão de competição sempre foi menor do que 1. Já para as culturas companheiras, a razão de competição delas foi maior do que 1 em relação à couve, né, para todas as consorciações. Quanto à razão de compensação, ela é calculada, né, conforme Nittari e Williams, né, 1992, é expressa por essas duas equações, né? Então a gente tem aqui a razão de compensação da cultura principal em relação à cultura companheira e tem a razão de compensação da cultura companheira em relação à cultura principal. Então vejam só, esse índice ele indica se os rendimentos da cultura mais competitiva compensaram seu efeito competitivo sobre a espécie dominada. Então vejam aqui, ó, quando a razão de compensação da cultura principal sobre a cultura companheira for maior que 1, o efeito competitivo da espécie A sobre a espécie B foi balanceado pelo ganho substancial na espécie A. Então, a espécie A produz mais, né? Quando a razão de compensação da espécie companheira sobre a cultura principal é maior que 1, o efeito competitivo da espécie companheira sobre a espécie principal foi balanceado pelo ganho substancial na espécie companheira. Então, a espécie companheira ela acaba produzindo mais, né? Ela compensa a perda da cultura A. Quando a razão de compensação é igual a 1, indica que a perda do rendimento da espécie B no consórcio com a espécie A é igual ao rendimento da espécie A em consórcio com a espécie B, não ocorrendo assim compensação. Quando a razão de compensação, né, da cultura principal com a cultura companheira é igual a zero, isso indica que não houve efeito competitivo da espécie A sobre a espécie B, porque o rendimento da espécie B, da espécie companheira, em consórcio com a espécie A, cultura principal, é mantido igual ao seu monocultivo, portanto, não havendo necessidade de compensação. Quando a razão de compensação da cultura principal sobre a cultura companheira, sobre a espécie companheira, for menor que 1, isso vai indicar que o rendimento da espécie companheira no consórcio com a cultura principal, ela foi superior que no seu monocultivo, não havendo necessidade de compensação. Então vejam só, aquele mesmo trabalho que a gente estava discutindo, né, nessa tabelinha, eles também avaliaram aí a questão da razão de compensação.
Então vejam só que a razão da compensação da cultura companheira, né, para a consorciação de couve com coentro, couve com cebolinha e couve com manjericão, ela foi alta principalmente por conta da a maior produtividade, né, das culturas companheiras compensou as perdas das outras culturas, da cultura da couve, né? Um destaque que a gente faz aqui é para a consorciação da couve com a salsa, né, que apresentou valores negativos para as duas. Vejam, a salsa, apesar de ser mais agressiva que a couve, né, a gente vê aqui, né, ela foi mais agressiva que a couve. Interferiu pouco no potencial de crescimento e produção dessa cultura. Então, essa interferência mais equilibrada resultou em menos efeitos competitivos. Então, a gente vê aqui que houve uma competição menor, né, da salsa em relação à couve, o que culminou na obtenção de ganhos satisfatórios de produtividade para essa consorciação. A explicação dada para essa vantagem é que as culturas podem ter sido mais eficazes na captação de recursos de crescimento. Por exemplo, questão de complementariedade no tempo e ou no espaço. A produção de couve e salsa consorciadas foi maior do que o esperado, sendo evidente uma relação de cooperação mútua entre as espécies neste caso. Esses efeitos compensatórios, portanto, não foram exigidos entre as culturas, as razões pelas quais a compensação de ambas apresentou valores negativos. Bom, pessoal, é isso. Nós chegamos ao final desse assunto, consorciação de hortaliças. Mais uma vez aqui, a intenção não é esgotar o assunto, Vocês podem procurar, existem vários artigos, na internet que tratam a respeito de consorciação. Apesar da consorciação ainda ser utilizada, muito pouco, em cultivos comerciais, eu acho que existe aí uma grande quantidade de formas, de pesquisas que podem ser realizadas com esse assunto. Esses índices que foram apresentados são alguns dos principais índices que existem, são os índices que a gente tem trabalhado mais aqui na Universidade Federal do Ceará e que tem nos ajudado a dar interpretações mais efetivas para os resultados que a gente tem obtido com consorciações para hortaliças. Tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do assunto. Qualquer dúvida é só postá-la no nosso fórum. Abraço para vocês.